doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir. Crianças queridas do meu coração, vamos lá? Prontos para mais um Conhecer e Servir? Então hoje vamos para o capítulo 10, o Espiritismo no Brasil Central. No dia 1º de maio de 1880, nascia na pequena cidade mineira de Sacramento, Eurípides Barçanufo, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e de Dona Jerônima Pereira de Almeida. Foi um dos 15 filhos do casal. Foi uma criança de infância pobre. Eurípides Barçanufo, já em idade escolar, foi entregue aos cuidados do professor Fernando Vaz de Melo e mais tarde ao professor João Devil de Miranda, proprietário e diretor do Colégio Miranda, onde Eurípides estudou. Como Eurípides era muito estudioso, esforçado e inteligente, foi logo aproveitado pelo mestre escolar que o incumbiu de lecionar aos próprios companheiros. Anos mais tarde, esse menino com tanto talento para a educação fundou o Liceu Sacramentano. Vamos ouvir mais sobre essa história? Eurípides e a Escola Espírita. Há muito tempo, no final do século XIX para o início do século XX, havia na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, um homem de grande coração. Era o querido Eurípides Barçanufo, um homem conhecido em toda a cidade por sua inteligência e todo o seu devotamento no bem de todos. Ele era professor do Colégio Liceu Sacramentano, onde era responsável no cuidado e na instrução de vários alunos que o admiravam com muita ternura. O nosso querido Eurípides, certa vez, ouviu falar da doutrina espírita através do seu querido tio, Senhor Mariano, que deu para ele de presente um livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides ficou tão curioso e estudou esse livro durante uma noite inteira sem nem dormir, lendo sobre os ensinamentos da vida após a morte, da reencarnação, da existência dos espíritos e da mediunidade. Eurípides ficou tão fascinado com aquela doutrina nova que conheceu que ele teve a curiosidade de ir a uma reunião espírita no Centro Espírita que foi fundado ali perto de Sacramento. Quando ele foi visitar, ele se impressionou tanto com o que pôde presenciar que desde então Eurípides se tornou um espírita devotado na causa da doutrina consoladora. A partir da sua conversão ao espiritismo, ele realizou inúmeros trabalhos de assistência, de caridade e da mediunidade, podendo amparar a todos através do espiritismo. E logo que a doutrina consoladora entrou no seu coração, ele decidiu que de agora em diante ensinaria a doutrina espírita no Colégio Liceu Sacramentano. Mas as pessoas de Sacramento ficaram revoltadas. Eram todos supersticiosos e acreditavam que a doutrina espírita era algo maligno e começaram a tirar as crianças da escola. Apesar de se manter firme no ensino da doutrina espírita no colégio, Eurípides ficou bastante triste com a saída de muitos dos alunos. E certa vez, pôs-se a chorar diante da situação em que o Colégio Liceu Sacramentano estava enfrentando. Porém, no momento em que suas lágrimas caíam, ele pôde detectar com a sua mediunidade de clarevidência uma luz radiante a entrar na sala onde ele estava.
Eurípides desconfiou. Pensou em: nesse estado que eu estou, como é que pode o espírito dessa luminescência aparecer para mim? Mas logo o espírito pôs-se a manifestar-se, fazendo com que Eurípides psicografasse uma mensagem para ele mesmo. E logo que terminou a psicografia, ele pegou a folha escrita e começou a ler a mensagem deixada por aquele espírito que acabara de visitá-lo. E a mensagem dizia: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. Assinado Maria, serva do Senhor. Diante da mensagem psicografada de Maria, Mãe Santíssima, nos dias seguintes, Eurípides trabalhou para erguer o colégio, avançar nas atividades de instrução do ensino formal e da doutrina espírita a todas as crianças e os jovens que ele conseguiria alcançar. E, obedecendo a Maria, instaurou nas quartas-feiras o ensino do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo e os cursos de astronomia. E desde então, o Colégio Allan Kardec, como ficou agora chamado a escola, semeou luz para toda a cidade de Sacramento e depois para o mundo inteiro. Além da fundação do Colégio Allan Kardec, Eurípides Barçanufo fundou também a farmácia Esperança e Caridade. Farmácia essa que contava com a mediunidade de Eurípides Barçanufo e com o espírito de Bezerra de Menezes para ministrar os medicamentos, receitá-los aos enfermos da cidade e de fora. Eurípides era um intérprete fiel do espírito de Bezerra de Menezes e atuava também como cirurgião e parteiro. Centenas de intervenções se efetivaram com pleno êxito. Que maravilha aprendermos sobre Eurípides Barçanufo, hein, crianças? Quanta coisa Eurípides fez, fundou, como ele acrescentou no Brasil Central através do Espiritismo, hein? Uma outra grande contribuição do Eurípides para o Espiritismo no Brasil Central foi a desobsessão por corrente magnética. E funcionava do seguinte modo: os trabalhos espíritas se realizavam 2 vezes por semana. Após a leitura de um trecho de uma doutrina espírita, Eurípides vinha até a corrente magnética onde os médiuns já estavam concentrados. Formavam um círculo no centro do salão. De pé, ele sempre iniciava com a prece. Começava com o Pai Nosso e em seguida fazia uma oração brotada do fundo do seu coração. Depois ele se sentava e de mãos dadas formavam a corrente magnética. Numa mesinha ao lado ficavam as garrafas com água para serem fluidificadas. Após a corrente magnética, manifestavam-se 4 a 5 espíritos e logo em seguida finalizavam, sempre com a vinda de Vicente de Paulo ou Bezerra de Menezes. Cessadas as comunicações, passes de cura eram ofertados aos enfermos e aos obsediados. E para continuar a falar do Espiritismo no Brasil Central, vimos Eurípides Barçanufo e agora vamos ver Jerônimo Candinho. Bem, Jerônimo Candinho foi aluno de Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, Minas Gerais. Procurou sempre se inspirar em seu mestre, seguir os passos de Eurípides. Após o desencarne de Eurípides Barçanufo em 1918, Jerônimo Candinho seguiu para o interior do Brasil. Morou com sua esposa em Goiandira, em Goiás,
em Caldas Novas, Goiás. Nessas 2 cidades, realizou uma intensa atividade espírita. Jerônimo Candinho, então, orientado pelo espírito Eurípides Barçanufo, sai de Caldas Novas e vai para a fazenda Palmelo, onde já havia o Centro Espírito Luz da Verdade, fundado sob a sua orientação. Assim, desde 1936 estaria fundada a primeira cidade espírita, Palmelo, junto com outros companheiros. Deve-se assim a Jerônimo Candinho o Centro Espírita Luz da Verdade e também o Sanatório Eurípides Barçanufo, que já atendeu mais de 10.000 pacientes com hospitalização. Para tratar esses pacientes, usavam a corrente magnética, método de tratamento espiritual, recomendado por Allan Kardec. Consta na Revista Espírita, de junho de 1867. Método esse aprendido por Eurípides e usado até os dias atuais pelas equipes de Palmelo e por diversos centros espíritas no Brasil e no mundo. Jerônimo fundou as seguintes escolas espíritas: o Grêmio Escolar Vicente de Paulo e depois, em 1956, o Ginásio e Colégio Eurípides Barçanufo, e fundou também o Dispensário Vicente de Paulo. E com essa imagem, onde vemos Eurípides Barçanufo, ainda encarnado, atendendo Dona Chiquinha, esposa de Jerônimo Candinho, vamos fazer a nossa prece final. Deus, Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, por mais um dia. Esteja conosco, Senhor, com cada criança, com cada família. Abençoa-nos e ilumina-nos, que assim seja.